Gente, quem não conhece ela, qual é seu nome, minha velha? Bom, muita gente me conhece como pajé, né? Por causa de apelido, através do meu pai ser pajé da aldeia. Mas muitos me conhecem como Débora Costa. Mas o meu nome indígena é Sussuane, que significa pureza do ar e do vento. É Su quê? Sussuanque. Sussuânquia. Isso. Que é o É a pureza significado do ar e do do ar e vento. do. Isso. Arrasou. Ela vai falar que ela é indígena, ela é índia mesmo, tá, gente? Ela tem carteirinha. Ela prova Isso. que ela é indígena. Ela é É. indígena. Mas hoje em dia todo mundo é indígena, né? Na verdade, todos os brasileiros têm um pedacinho indígena no seu corpo, no seu, né? No seu sangue. Eu sou indígena, assim, eu falo legítima porque pai, mães, avós, tios e tias são todos indígenas. Então eu sou da aldeia, muita gente deve conhecer, da aldeia Chucuru Cariri, que é uma aldeia no sertão de Alagoas, numa cidade chamada Palmeira dos Índios. E a gente somos do Guarani Tupi, assim vai indo, são muitas gerações, são muitas aldeias. Só na minha cidade, são 4 aldeias diferentes. 4 aldeias diferentes que tem dentro de Alagoas. Isso, dentro da minha cidade, que é a cidade de Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios. Aí, Mas quais tribos que tem lá, mãe? Sabe, pode informar? então, todas são chucuru cariri. Mas tem a aldeia da Fazenda Canton, tem a aldeia da Mata da Cafona, que essa só vai mesmo, quem entra mesmo, que realmente quem mora lá, visitante, não pode entrar. Tem a Fazenda do Poço, tem a aldeia do Poço Fundo. Então, são vários tipos de aldeias, diferentes nomes diferentes, mas em si só, no estado de Alagoas, tem vários lugares que tem indígena, como em Xingó, Canidé de São Francisco, já faz a divisa entre Sergipe e Alagoas. Então, vários lugares em Alagoas, como também tenho, porque o meu avô, ele era indígena, mas ele era pernambucano. Já o meu pai já era pernambucano, minha mãe já era alagoana. Então é uma mistura de estado com estado, que antigamente índio casava com primos, com primo segundo, primo primeiro grau, né? Não tinha aquela coisa de fora, dentro da nossa aldeia. Hoje em dia já está tudo moderno. Hoje até a cultura permanece, mas os costumes se mudaram em muitas coisas pela situação do que veio chegando a tecnologia, o progresso e também chegou até os índios, né? Isso. Hoje tem pessoas que casam com indígena, só no fato de morar dentro da aldeia, passa anos, lá aprende os costumes, que quer ser significado de querer ser índio, que luta para conseguir até a carteirinha indígena. Hoje em dia tem muito isso, que na verdade não é. Mas sabendo ele pode conseguir a carteirinha Chucuru de Cubé de Pernambuco. Tá, mas a Chucuru Cariri é de Alagoas. Aí você tem a carteirinha, mas não pode frequentar a Aricuri. Não pode? Não. Porque, na verdade, o Aricuri é o lugar que a gente se reserva, é o lugar que a gente aprende fazer as nossas culturas, como é que eu posso explicar? É porque tem muita coisa que não pode falar de lá. Aprender nossas medicinas, entendeu? É onde a gente. Sim, eu estou falando para a senhora. Sim, sim, meu pai era pernambucano. Ele nasceu em Pernambuco, numa cidade chamada. Que na verdade a gente fala cidade porque era cidade, na verdade ele nasceu no meio do mato, né? Chamada Águas Belas, coisa assim parecida. Gente, eu vou pedir um favor para vocês. A live já começou, vamos continuar dando tap-tap para ela não travar, tá? Para ser uma live boa, é ensinamento, é tradições, são costumes que todos nós estamos aqui para ouvir e aprender com essas pessoas que vêm trazendo essa gama de conhecimento. Então é importante não só para mim, como para todos nós. Então vamos lá, dando um tap-tap na telinha, sempre curtindo. Quem não conhece esse homem aqui em cima, todo mundo conhece. Não, É esse o óculos dele, Coiote, pelo minha amor de gente. Deus. Ele mesmo, é o pai Coiote.
Pai Pessoal, Coyote, vocês hoje estão me todo ouvindo trajado de aí? macumbation. Tá aí, veio falar da Umbanda de Manaus. Pai Coyote, eu fiquei de ver com o senhor, mas infelizmente não deu. Eu queria saber lá, que o senhor me passou sobre as tribos que tem aí. Boa noite a todos. Benção para quem é de benção, Mucuyu para quem é de Mucuyu, Calafofé para quem é de Calafofé, Jampugo para quem é de Jampugo, Matijolô para quem é de Matijolô. Trindade, sua benção, meu velho. Como é que o senhor tá, meu príncipe? Paitata, na aldeia indígena, ela começa desde o Peru, que começa o rio Amazonas. Entendeu? Aldeias indígenas tem três, que se estende entre regiões do Peru até o Amazônico, como os dos povos Martiche, Porumbo e Cacama, certo? Que vem de lá do Peru para cá. De lá do Peru, do rio Amazonas. O Martiche vive na bacia do rio Javari, na fronteira do Brasil e Peru, conhecidos como Maiorumã, certo? Não é Marumalde, não? É Maioruna, Tem certeza? absoluta. Tem certeza? Hoje, tu sabe falar indígena, não se falar língua tupi-guarani, tu não me corrige, hein? Começou a onda. Vive na terra indígena do Vale do Javari. A alimentação dos frutos são legumes, verduras, raízes, peixes, carne de caça, como tatu, capivara, porco do mato, que o pessoal chama de queixada, pirarucu, jaraqui, etc. A bebida, Isso lá do Peru. lá do Peru. As bebidas dos índios, elas são afermentadas, como bebida de abacaxi, ginipapo, Mandioca. mandioca, que é a água da mandioca, da onde que vem o arubé. Tu sabe que certas coisas eu não posso falar, pajé, tu quiser falar, tu te responde. Tá que tio. Aí tem o cauim, o caxiri, a tiquira e o xibé. E o luá, Ai, eu que o certo é a luá, né? Aí tem os corumbo, que vivem no Vale do Javari também, conhecidos como moceturos, por usarem borbunas para se proteger. Borbuna é um negócio que coloca tipo uma napa no corpo. Tô certo, pajé, ou não? Não, eu não entendi. Ficou baixo. É o quê? Borbunas Ah, é o quê? é tipo uma palha que coloca no corpo. Não é palha. São as folhas do pé palmeira. Por isso que o pé palmeira é um pé de árvore que é mais protegido indígena. Que se muitos conhecem como pau-brasil. Ah, tá. Então o pau Entendeu? Palmeira é o pau Brasil. Isso. Tá, Por aquele que sai a isso ele tinta é tão vermelha. protegido. E financeiramente, né, as pessoas que mexem com construções, com obra, com coisa de madeira, essas coisas, sempre procuram o pau-brasil. Sim. Você é uma madeira de Aí, lei, né? a comida é a mesma do que a outra aldeia que eu falei. Aí tem a bebida que é o tachixi, o cunhu, caxiri e o chibé. A E senhora chibé pode falar um pouco dessas bebidas, mãe? Olha, o chimbere, ele é uma bebida, para vocês, assim, de fora da aldeia, vocês poderiam falar, é uma bebida afrodisíaca. Ela dá uma sensação alucinante. Como se diz a malandragem de hoje do Brasil, você fica alombrado, né? Para quem não tem o costume, fica alombrado. Só que, assim, geralmente a gente bebe assim, entre a gente, quando vai ter algum ritual, quando vai ter algum preparativo, quando vai ter um festejo, uma comemoração. Já a outra bebida que ele citou aí é mais bebida quando morre um indígena.
Na nossa aldeia a gente bebe mais, era que a gente fala que a gente tá bebendo, e a gente tá bebendo, comemorando a ida daquele ser. Porque, na verdade, o indígena, ele não chora porque o índio vai embora. Lógico que a gente, ser humano, a gente chora. A gente agradece o tempo que ficou aqui e se foi. Então, é por isso que muitas aldeias, quando morre alguém, tem festa, tem rituais. Uhum. Isso é uma bebida sagrada. E tem Aí muitas tem, bebidas que eu também não posso falar o significado, gente, porque senão depois eu, ó. aí tem a outra aldeia, que é a Cocama. É aqueles que se alimentam da roça, surgiram no século XVI e no século XVII. Vindo no início do século XVIII, parte do povo Cocama, que habitava o Amazonas, peruano, migrou para o Alto Solimões, no Brasil. Deslocou-se do Peru, Colômbia, ao Brasil, inserido no esquema de exploração da seringa. A seringa é uma árvore que a gente tinha, que a gente tirava a seringa aqui no Amazonas para fazer borracha, A seringueira. o Sei qual seringueiro, é. fazer esse tipo de coisas. Ó, tá perguntando se. Vamos lá, gente. Eu vou deixar todo mundo fazer a pergunta, mas eu vou lendo aqui para poder ver se já dá para me falar com eles. Minha velha, a senhora que é Enquanto indígena. da Jurema, a gente está falando um pouco do povo indígena, porque o Tata pediu para falar um pouco das aldeias que tem aqui dentro do Amazonas. E Só que eu resumi tudo, escrevi um pouco, porque não dá para falar da aldeia toda, porque não vai levar 7, 8 dias, 9 dias, 10 dias falando de aldeia, de tribos. quais são as Eu vou principais já falar. aldeias? Quais são as principais aldeias do Amazonas, pai? É Aticunas, Tuiuca, Baré, Maticês, Mas tem mais uma, não tem? tem Tucanos, Dessanos, Tarianos, Baniuá, Baré eu já falei, Piratapesa, Anana, no alto do Rio Negro. Aí tem os tiranos, os ticumas e tucanos. E os chaianas, dentro do Amazonas. E qual dessas aí é proibida a entrada? Todas. Só existe duas dentro do Amazonas que ela não é proibida. Peraí que eu vou já lhe dizer. Não, mas espera aí, mas hoje em dia já tem 4 aldeias dentro do Amazonas que é autorizada a entrada, desde que tenha representante da aldeia que entre com aquele visitante. Você não pode chegar lá, eu digo porque eu já tive uma lá, como eu sou indígena, eu tenho a liberdade de entrar, mas mesmo assim eu tenho que comprovar para eles que eu sou indígena. Mas para poder você entrar nelas, você tem que ter um representante que represente a aldeia, que te convida a entrar nela. Porque tem aldeia na Amazonas que até médico para entrar tem que pedir permissão. Não é só chegar lá, eu vou entrar, vou visitar, não. Em média, caiu, pai. Em média, quantos indígenas tem por aldeia, sabe dizer? Assim por Olha, cima. na minha aldeia, hoje em dia, morando dentro, tem uma faixa de 320. Mas só que assim, todo dia nasce um. Então tem aldeia que tem quantidade menor. Tipo, a da Mata da Caforna, que é a beira do Rio São Francisco. Nela, o ano passado tinha faixa de 150 pessoas. Só que é aquilo, hoje morre um, nasce 3. Entendeu? Cada dia cresce, tem um daqueles que já sai da aldeia, como no meu caso. Eu saí da aldeia, estou tentando a vida fora da minha aldeia. Não é porque eu deixei as minhas origens. Que quando eu vou para lá, eu fico o tempo todo de lá como coiote vê. Eu vou para minha aldeia, eu vou para o meu povo, eu vou para Aricuri, eu vou para todo que é lugar. Mas hoje muitos indígenas saem da sua terra, saem do meio da sua cidade, do meio do seu povo. Eu falo cidade, gente, no modo de falar assim, que para nós ali onde a gente mora é uma cidade. Então a gente sai para procurar coisas fora. Por quê? Porque a FUNAI, ela hoje, junto com o governo federal, né, querendo ou não, tem pessoas aqui que não podem concordar comigo,
Mas o presidente atual brasileiro, eles ajudam muitos indígenas. Na verdade, eles foram um pai para muitos indígenas. Porque se indígena hoje tem casa de tijolo, se indígena hoje tem cisterna, foi através dele. Se indígena hoje pode fazer uma faculdade de graça, foi através dele. Se indígena pode hoje fazer um concurso de médico, eu tenho índios que são vereadores, eu tenho um índio que é deputados. Tudo através dele. Então, hoje o governo, junto com a FUNAI, deu muita possibilidade do índio sair dali. Na verdade, não sai daquela aldeia índios que são antigos, que nem o meu pai, que nem os meus avós, índios que têm mais de 60 anos, que são Anciões. antigos. São anciões da aldeia, né? Então eles não saem, mas os novos de hoje em dia, olha, dentro da minha aldeia lá, Chucuru Cariri, tem uma escola estadual, tem uma escola municipal, dentro da aldeia tem um posto de saúde. Então, hoje em dia, tudo está se modernizando, mas tem aldeia na Amazonas que não aceita isso, que é muito complicado. E principalmente aldeias que são canibais, que eles comem até gente. Lá mesmo, para ter acesso, muitos indígenas morrem lá porque eles não aceitam. Até os próprios índios de outras aldeias entrar. Entendi. Uma pergunta, eu vou chamar Tata, de só me pajé, gente. derrubou. Pajé me derrubou também, minha velha. É verdade, são 4 aldeias. É a Cipia, a Tatuio, a Diagurum e a Tuiucá. São 4 aldeias mesmo que é liberada, mano. Desculpa, tá? É porque tu vive na aldeia indígena e eu não vivo, não. Sim, ainda tem aldeia que pratica canibalismo dentro do Brasil, que são as amazonenses. Mas é A ma- só uma, é só uma. É uma só do Amazonas? Você tá mudo, Coiote? Tá me ouvindo, meu velho? Agora Tô. sim. Tu é uma. É uma, pode falar qual? Vai, você não é doido? Por isso que eu nem sei, meu velho. Aqui não. Não. Opa, Ainda tem opa. alguém no Brasil que pratica canibalismo, sim. Débora, deixa eu falar uma coisa com a senhora. Gente, novamente, ela é indígena, tá? A senhora vem da linhagem de familiar indígena que eram pajés, é isso? Olha, o meu avô, ele era pajé. A minha bisavó, ela foi cacique da aldeia há muitos anos. Depois que foi passando, de que vai passando, né? Então, o meu pai foi pajé também. Para quem não sabe, gente, o pajé não é que ele é o dono da aldeia, tá? O pajé, ele é o curandeiro, na verdade, o curandeiro a gente fala assim, modo de falar. Ele é o rezador, ele é aquele que chega lá, tá doente, é aquele que o cacique chega nele e fala, olha, tá acontecendo isso, o que o senhor acha? É aquele conselheiro. É o sacerdote. Isso, ele é o conselheiro, ele é aquele rezador, é o que cuida dos doentes. Mas, na verdade, a ordem, quem manda, quem vai para a batalha, quem corre atrás dos direitos, quem brinca é o cacique. Sim. E a senhora pode falar um pouco dos cultos que tem? Tem A para senhora pode cacique. falar? Oi? A senhora pode falar dos cultos que tem? Dos cultos? É. Não, eu não posso, porque o que acontece no Aricuri fica no Aricuri. Não, não tô falando do Aricuri, minha velha. Eu tô falando assim. Sobre a pagelância, a senhora pode falar? Não, o que tem que ler, o que eu posso explicar mais ou menos assim por alto. Porque depois que leva o cacete sou eu, viu? Eu apanho, não sei de onde é que vem a pisa. Na aldeia, muito o que acontece? A gente tem as nossas festas, tem o nosso história. Tem. Muita gente fala, não entendi. Pajé sempre era homens e cacique também era sempre retratado com as escolas. Não, mas pajé sempre foi homem. Eu tô falando cacique. Cacique hoje tem mulher, hoje tem homem. A minha avó era cacique. Ela é chamada de pajé, não porque ela tem um título de pajé, gente. É porque ela veio oriundo de uma família que eram pajés e ganhou esse apelido. É isso que eu quero deixar bem claro. Isso. Então, muitos amigos meus me chamam de pajé nesse sentido. Não, não é os dois, não. Cacique é uma coisa e pajé é outro.
Ó, como é que eu posso explicar? O cacique é aquele, como eu vou te dizer, um Fernandinho Beiramar de dentro da aldeia. É, Que ele é que comanda comparação, tudo, ele é que velho. recebe Que tudo, é ele que dá ordem comparação. para tudo. Se ele chegar no meio de todo mundo e falar assim, vamos invadir tal terra, então todo mundo vai invadir tal terra. Fernandinho Beiramar. É, modo de explicar. Entendeu agora, colega? É como se ele fosse um general. O general, porque se ele falar assim, ó, amanhã tem tal terra, tal fulano, todo mundo vai ter, todo mundo tem que ir. Já o pajé é o curandeiro, é o que cuida da tribo, é o que aconselha, é o Isso, é o zelador que da faz vida. casamento, é o que batiza, é o que reza, é o que cuida dos doentes. Mas também tem muita voz ativa dentro da tribo, né? Tem sim. Tem, porque muitas coisas, se ele falar não, não vai. Senhora podendo falar, dentro do que a senhora pode falar, o que é que a gente sempre tem que entender, porque se a gente não fosse invadido pelos portugueses, pelos europeus, se a gente não fosse trago para cá a parte do povo de África, que foi trago pelos europeus, tá? Vamos supor que só os indígenas na época teriam sido de alguma... Nem é Isso mesmo, Encanto. É dessa forma aí mesmo. não vou nem dizer que os índios também seriam primeiramente escravizados. Vamos dizer que ninguém nunca pisasse o pé no Brasil. Só existiria os indígenas no Brasil hoje em dia. Todos nós seríamos índios se isso acontecesse. E o único culto que ia ter é a Tupã, né? Vou botar assim, que seriam os deuses dos índios. E a única coisa que existiria seria a pagelância. O que é a pagelança? Que na verdade a gente não chama de pagelância. Isso são vocês, na religião de vocês, que fala pagelância. O que seria na da senhora? Na nossa, é. Como é que eu posso explicar mais ou menos assim por alto? Peraí, dona Paula. Calma aí, gente. Maru. Sai. Calma aí, gente, que eu já vou passar pro Coiote. Vai ser a vez do Coiote de ele falar de tudo da Umbanda de Manaus. Gente, vocês me dão só um minutinho aqui, só para me atender aqui uma moça. Peraí, rapidinho. Tá. Então, Coiote, abre aí. Abre aí o áudio. Enquanto que ela está ocupada, vamos lá. Ainda da parte indígena no que o senhor puder falar também. Calma. Meu velho, eu só tirei o básico que nem eu lhe falei. O meu já acabou. Não me coloque no meio desse bolo. Só são curiosidades minhas se puder, pai, viu? Não minha, que eu acho que de muita gente. Como o pai Vó ali falou, tem muitos índios que não conhecem a pagelância nem a jurema. Né? O que o senhor me fala disso? Meu velho, assim eu acho muito assim o conceito errado, porque a Jurema tem dentro da aldeia indígena. A jurema tem dentro da aldeia indígena, né? A Jurema tem. Eu só não posso falar o enredo deles. Sim, mas existe dentro Existe. das tribos indígenas. E vamos lá, pai, vamos falar um pouco, antes de falar da Umbanda, do senhor daí de Manaus, enquanto que a Débora está ocupada, eu queria saber aí o que o senhor tem de conhecimento sobre o culto que tem muito aí também para essas áreas aí e que o pessoal cultua também para o lado daí, das águas, que seriam as princesas, os encantados que tem. Você poderia falar? Meu velho, é meio complicado eu mexer nisso, entendeu? Mas assim... Ó, a tia Socorro me mandando mensagem agora. As princesas, elas se agregaram. Trindade está aí dentro do tambor de Minas, se ele quiser dar a opinião dele, meu velho me corrige. Elas se encantaram dentro do boqueirão do Amazonas. Só que depois foi levado para o Maranhão. Na realidade são 3, mas do decorrer tem 5 princesas.
5. O senhor pode falar quais são? Não, eu só posso dizer as 3, porque senão dá uma polêmica muito grande. E entre o Grã-Pará e o Amazonas dá muita briga entre barracão se a gente tocar nas nação dele, entendeu? Então, as 3 o senhor pode falar. Que é a Dona Mariana, a Jarina e a Erundina. Aqui já todo mundo já conhece. Já. E todo mundo já conhece. Aí tem culto no Maranhão Voltei, gente. de Desculpa. marinheiros, de No Maranhão não, no Pescador. Amazonas. No Amazonas Amazonas. tem, meu irmão. Martim Pescador, marinheiro, esse povo d'água aí é cultuado Nobre, na povo de Umbanda, Gama, povo de Alencar. é cultuado na Umbanda daí de A Umbanda Manaus. também é onde tem a medificação. Entre o Tá. pessoal de Nagoya, foi tanto que eu já mostrei aquele vídeo na época não, tá com 2 semanas que tem barracão que é tombado como patrimônio histórico dentro do Amazonas, que tem mais de 125 anos. Tá, Eu já e- mostrei até o barracão do Seringal Mirim, se eu não me engano, parece que foi de Seringal, não foi? Terreiro de Santa Bárbara? Foi, meu velho. que cultua essa parte aí de Porque foi marinheiro. passado de geração para geração. Tá? E existe aí também o culto povo de Légua Existe. dentro da Umbanda. Dentro De da Manaus. Umbanda. Também é cultuado o povo de Légua, Porque- como também é cultuado o povo d'água, como também é cultuado a parte do Martim Povo- Pescador. Povo de Cacimba, povo de Igarapé. O que é povo de Cacimba, pai? Povo de Cacimba é onde que se encontra uma aldeia que é um olho d'água. Eu vou fazer, Val. Entendeu? Aí tem povo de Igarapé, tem povo de Tabatinga. Igarapé, não, eu queria entender, pai, para o senhor me explicar que eu não conheço. O que seria povo de Cacimba? Povo de Cacimba são os caboclos de olho d'água. O que são caboclos de olho d'água? Explica para mim. Cacimba é onde se tem uma fonte de aldeia. Entendeu? Ali brota uma água cristalina que ela nunca surge e nunca suja. Ela por ela mesma, ela seca e ela se enche. Como se fosse um poço. É, como se fosse um poço, mas não é poço, porque ela é natural. Não, mas o poço normal. É nascente, meu velho. É nascente, é quando você cava o poço e você acha uma nascente. Você acha um veio d'água. Positivo. Aí ali que são cultuados esses caboclos. Positivo é operante. Positivo operante é ótimo. Eu vou- Ancestrais que vivia na beira da nascente, verdade. Ô, Pajé, tem uma pergunta aqui que o Val fez que eu quero fazer para a senhora. Tato Benaju, faça essa pergunta a Pajé. Se existe tribos que desconhecem o culto a Jurema. Olha, não é que como é que eles façam isso. O que que acontece? A gente tem os nossos rituais. Lógico, tudo é questão de espírito, é devoção espiritual. Para nós, nossos espíritos é no ar, é no vento, é no sol, é na chuva. Só que na questão da parte assim de vocês é diferente. É tão provável que na nossa aldeia, se souber que você é um pai de santo, se souber que você é alguém que tem outros tipos de religião, você não pode entrar. Você não pode participar. Você pode até ir, se você tiver um parente, você pode até ir na casa daquele parente, mas tipo, se tiver um toré, se tiver um tatatá. O que é toré? Oi? Toré. Sim, se tiver um toré. Se for uma festa que seja da comunidade, no modo de falar, vocês não poderiam entrar. Não entendi. Essa pergunta é para mim ou para o Coyote? Ele está Não, botando aqui o que vocês chamam de conversando os mestre dois. no Pará e o Amazonas é chamado de Curuana. Tá, aí então.
Não é aceito. É tão provável que o banismo, né? Muita gente, eu não entendo muito essas coisas, tipo o banismo, Angola, gueto, esses negócios, não é permitido. Não pode ser frequentado. Tipo, se eu for um ritual da sua casa, participar dentro dali de um centro de macumba, e alguém da minha aldeia souber, eu não poderei mais entrar. Posso sim visitar meus parentes, posso ir na casa deles, mas tipo, se tiver uma festa, o Aricuri nem pensar. Então eu vou ser uma pessoa tipo rejeitada no modo de falar. Eu vou ser Entendi. excluída. Porque eu já entendo que tudo hoje em dia é uma coisa só. Só que a forma de um indígena trabalhar com os espíritos, que na verdade não é trabalho, tá, gente? É mais devoção. A gente não mexe com sangue, tá? A gente não tem matança de animais. A gente não tem esses negócios de voodoo, não tem negócio de usar bonecos, usar tecido, usar foto, usar essas coisas. Não tem corporação. Olha, ter tem, sim, mas é de forma diferente. Porque não fala, não conversa. Ai, gente, eu já tô falando demais, meu pai. É... Vamos mudar de assunto, faz outra pergunta. Vai, minha velha, conclui. Então é isso, sabe? É diferente. É diferente, não tem, mas não tem de uma forma diferente do culto. Pronto. Diferente, porque é uma coisa que vem, tipo, você já viu, você já foi num lugar bem alto, vamos supor assim, num prédio de 100 andar, e você despencar ali, então você vai sentir a força do vento, você vai sentir o poder que tem a natureza, o poder que tem a chuva, o poder que tem o sol, você vai se sentir leve, sabe, assim? É completamente diferente, gente. Diferente. Eu não posso falar mais não, senão depois que, ó. E uma pergunta só, vamos lá, ainda tá na senhora, não corre não. Ó, Dentro disso, a senhora pode falar dos deuses dos indígenas? Tupã a gente já conhece. ah, Tupã o povo já sabe, né? então, é diferente um pouco. São os orixás, tipo, Não, não são não. orixás, não. Lá não tem isso de orixás, lá não. Como é que eu posso falar dos deuses? Eu não vou falar os nomes porque eu não posso dizer os nomes, principalmente em live. E pra ninguém, porque a Olha gente é aqui, proibido. senta aqui. Mas é o que eu posso dizer, ó. Tem a deusa da água, né? Tem a deusa do ar. Tem a dona do vento, que é a dona da tempestade. Tem o deus da caça, que é o que não deixa faltar fartura. E tem um único deus só, que é o nosso Deus. Então, aí onde que eu falo para a senhora, se a gente for tirar por miúdos, tudo que a gente vai falar, os deuses eu acho que só tem nomenclaturas diferentes. E de formas diferentes. E cultos de forma diferente. Então, entenda, antigamente o povo nórdico, como o povo nórdico cultuava os deuses dele. O povo egípcio cultuava os deuses deles. O povo grego cultuava os deuses dele. Mas se você for pegar todo deus grego, nórdico, egípcio, e se pegar os deuses também indígenas, você vai ter uma comparação que tudo fala de força da natureza, como raios, como caça, como isso, como aquilo, como água, Ó, como eu vou vento. falar um só. Um só. Que, como ele não é que ele é Deus. É o nosso Deus. Ele é um de forma diferente da religião de vocês. E nomes diferentes e age de maneiras diferentes. Sim. Mas acho que vai dar para vocês entender. Tem um que é muito assim, porragada pintura,
que é o Oxóssi. Todo mundo sabe que ele era indígena e ele era caçador. Né? Então, assim, ele, em outra linguagem, porque eu não posso falar o nome dele aqui, porque até é diferente, que Deus me livre, Deus é uma hora dessa, eu não posso nem tocar no nome dele, é como um desse parecido, igual ele, né? Tá que tica-tá. Entendi. Aí eu vou apanhar de noite. E o do Deus principal, a senhora pode falar? O nome de Deus, Deus? A grande filha da Índia da cobra coral. Tupã. Gente, esse negócio de cobra coral, de cobra isso é mito. Como falar porque tem índio que isso e aquilo. Muita coisa é mito, gente. Muita coisa é mito. Tupã seria o Deus Supremo? Depende. Depende da forma que você enxerga. Aqui tá falando Boiuna. Não, boiuna não. Ela não é supremo. Estão perguntando se poderia mais falar sobre o Deus Supremo de vocês. Eu não posso, gente. Desculpa, mas é uma coisa assim que além do meu alcance, coisas que a gente tem entre a gente não pode estar falando. Como vocês também têm os segredos de vocês que vocês também não podem soltar. Tem coisas que você pode falar, mas a gente não pode. Eu sei que o povo quer saber. Eu tenho curiosidade do pai também aí. Só que é coisa que ele pode falar e tem coisa que ele não vai poder falar. Aqui a gente fala que o nosso Deus seria Nizambi, para mim, dentro da minha etnia. Para outros são Olorum. Ai, ô Márcia, tem tanto encantador. Tem um encantador que é a coisa mais Márcia, linda do mundo. Márcia, Durante me o dê a dia ele é um boa. leão, à noite ele vira um lobisomem. Minha Tem isso delícia, pra vocês? mas o povo Buiuna já é mais pela parte do Amazonas. Quando chegar na história da Umbanda, eu vou cantar sobre o povo Buiuna, sobre Norato, que desce dentro da Umbanda e etc, entendeu? É por isso que eu tô falando, gente, tem segredo, que é sagrado, que não podemos falar. Até porque, deixa eu explicar. Quando a gente vai no Aricuri, assim, ó, eu tenho uma neta que amanhã ela faz 6 anos de idade. Se você chegar para minha neta e falar assim, Maria, você tá vindo de onde? Tô vindo do Aricuri. Maria, o que aconteceu lá? Ela vai te responder na hora. O que acontece no Aricuri, morre no Aricuri. Então é de criança que a gente já aprende. Porque quando a gente vai para o Aricuri, gente, é o seguinte. Vou explicar para vocês. A gente tem um preparo, tá? A gente não pode passar em cemitério, a gente não pode visitar ninguém no hospital, a gente não pode ter relação sexual, a gente não pode visitar gente doente, a gente tem comida que a gente não vai poder comer. A gente se prepara 7 dias para ir limpo e puro, tomando nossos banhos de ervas, nossas medicinas naturais, para chegar no Aricuri e ficar lá, limpo como a gente entrou. A gente passa 7 dias lá dentro e aqueles 7 dias a gente não dorme, tá? As únicas pessoas que têm direito de dormir são os idosos acima de 65 anos, que têm direito de tirar 3 horas de cochilo, ou as mulheres que têm criança que amamenta. Ela vai lá, amamenta, descansa um pouco, mas ela volta. Então, são 7 dias, 24 horas sem dormir. Então, lá no Aricuri, a gente fica os 7 dias, acontece muita coisa, muitas coisas. E quando a gente sai no 7º dia, a gente vai tomar banho de cachoeira, a gente toma banho de rio, a gente se pinta, sai como fosse uma guerrilhar. E quando a gente chega em casa, na nossa residência, a gente tem que ficar mais 7 dias de dieta, que são as mesmas coisas que a gente fez antes de ir. Tá? Tá perguntando de onde a senhora é. Eu sou de Alagoas. A tribo. Chucuru Cariri. Minha velha, existe mesmo essa questão da dança da chuva? Gente, a dança da chuva, assim, é o nosso ritual. Como tem a dança do fogo, tem a dança do casalamento, tem a dança do noivado, tem a dança do namoro. Do namoro? É, porque, tipo, vamos supor, tem muitas pessoas solteiras na aldeia. Então, ali, antigamente, muitos pais escolhiam os casamentos indígenas. E tem as danças.
Aquelas danças ali, então é onde o solteiro vai poder ter a oportunidade de chegar perto daquela solteira, de se conhecer, de ficar um perto do outro. Hum. Hoje em dia a gente não fica mais pelado. Quando eu era criança, a gente ficava tudo pelado nessas danças, tá, gente? Hoje em dia não fica mais. Hoje em dia a gente tem aquela sainha de palha de pé de coqueiro, tem aqueles. É só pintar a parte de cima, mas a parte da saia a gente usa. Mas antes a gente tomava banho todo mundo junto pelado, todo mundo pintado e tinha respeito. Ai daquele índio que olhasse diferente ou que fizesse a cobra subir que o chicote comia. E tem isso, a cobra tem que ficar quietinha. Tem que ficar quietinha, tem que respeitar, principalmente na hora das danças. Na hora das danças, o índio não pode ficar empolgado. Isso. E olha só, a mesma pergunta 1000 vezes. Qual é a diferença dos deuses entre tribos? Tem diferença do. Não. É porque assim, tem tribo, eu vou falar pela minha. A gente tem uma forma de se expressar. Os índios da parte de onde o coiote mora, eles são diferentes. Eles são os indígenas mais agressivos. Hoje em dia tem índios mais modernizados, aldeia mais modernizada lá. Mas os índios de lá, eles são muito da telinha. Ele vive aquela coisa dos ancestrais, lá de trás. Então tem muita coisa que as aldeias hoje que não faz como antigamente. Quando eu casei a primeira vez, eu casei com um primo meu. Quando eu estava na barriga da minha mãe, eu fui prometida ao meu primo. Quando eu nasci, o meu primo já tinha 11 anos, gente. Quando eu casei, eu tinha 13 anos. Eu ainda enrolei meu pai 1 ano, tá? Porque, assim, a moça na aldeia, a índia dentro da aldeia, ela... Cala a boca, Coyote. A moça na aldeia, ela só pode casar quando ela tem a primeira regra dela. Então, uma pergunta rapidinho, não cortando a senhora já cortando, vamos lá para a gente ser mais clínico nessa pergunta, né? Vamos lá para ver se a senhora pode falar. Exemplo, dentro da cultura de Congo Angola, em África, tem rituais de que os meninos se tornam guerreiros, beleza? Dentro de sua tribo. Tem um ritual aonde, em África, não aqui, eles são circuncisados, tá? O pênis é circuncisado, a menina também é circuncisada no clitóris, porque eles estão passando para a maioridade. E ali eles estão sendo preparados, pode se tornar donos de família, ter suas famílias, tudo isso. Eu queria entender qual seria essa questão dentro dos indígenas. Entendeu Olha, a no nosso pergunta? caso feminino é assim. A moça, enquanto ela não tiver a primeira regra dela, ela não pode casar. Se ela. Hoje em dia não, né? Hoje em dia não tem mais isso. Mas antes, na minha época, olha como eu tivesse 100 anos, era dessa forma. A gente só poderia, tanto eu como as minhas irmãs, a gente só poderia casar quando descesse a primeira regra. Eu era prometida, como eu falei, desde a barriga da minha mãe pro meu primo. É tão provável que quando eu casei, eu tinha 13 anos, meu primo tinha 23. Entendeu? Mas tem tribo que é assim sim, viu, gata? Aí o que acontece? Eu tinha 13, ele tinha 22. Só que, se eu tivesse contado na época pro meu pai que a minha regra desceu com 12 anos, eu tinha casado com 12. Sim, é Só que assim que a assim, regra como eu cai, não né? queria e eu não gostava, eu olhava para aquele índio, eu falava, eu não quero aquele índio. E são prometidos. São prometido na época era, e eu não queria aquele índio e eu fiquei enrolando até um dia que a minha irmã descobriu que eu já tinha virado mocinha, né, na modo de falar hoje. Aí quando a gente já vira mocinha, que teve a primeira regra, tem um preparativo, são 6 meses. 3 de namoro, 3 de noivado e 3 pro casamento. É 9 meses. Ai, tipo uma gestação. Isso, tipo uma gestação. Então, o primeiro casamento é na aldeia, o segundo casamento é na cachoeira e o quarto casamento é na igreja católica. Ah, tem isso para os índios, a Tem. Igreja Católica? Isso, a gente casa na igreja católica. Porque Isso, aquelas tribos que foram catequizadas, aquelas que não conhecem Deus como Criador, aquelas tribos enfornadas no meio do mato, não tem isso, não, né? não tem isso, eles casam entre eles lá. Na nossa aldeia já foi assim, eu casei primeiro na aldeia, né? Teve o casamento na cachoeira, que foi na Água dos Rios, para ser abençoado pela água, os poderes.
E aí os casamentos da casa dos nossos pais, porque a gente chega, se ajoelha na casa dos pais, os pais abençoam, tem aquela todo ritual. Tanto na minha casa da noiva como na casa do noivo. Sim. E depois o nosso casamento no católico, aqueles que querem casar na igreja católica, né? Porque tem índia que tem sonho de casar de véia, grinalda, essas coisas. Então tem esse casamento também. Porque já conhece o Deus cristão, né? Isso. E aquela que. Mas o casamento no civil é feito dentro da aldeia. Sim. E uma pergunta, ô Pajé. Essas tribos, vamos lá, tem muita tribo ainda, acredito eu, que não deve ter tido contato com essa questão do Deus católico ou Deus. Só os das Amazonas, alguns da Amazônica. As duas que eu falei pro Coyote lá, tem duas do Coyote lá que eu creio que não. Mas lá no Pernambuco, Alagoas, na Bahia, no Ceará, em Sergipe, todos eles já frequentam assim. Tem indígena que vai para católica, tem indígena que faz Romaria de Maria, sabe? Mas tem aldeia que é aquela aldeia, como eu falei, tem aldeia que vive sempre desde o começo dos índios, que não se modernizou. Mas tem também indígena que não aceita o Deus católico? Só Tem. aceita seu Deus? Só o E nosso que Deus de tem. repente As ele não minhas, quer minhas se tias, casar na meus tios igreja? são um. Que ele fala, não quero me casar na igreja. A minha avó e a minha bisavó, elas não aceitaram meu casamento na igreja, foi contra. Que tem indígena que não vai aceitar o Deus cristão, né? Não é Não isso? aceita. E sobre o menino, quando ele se torna maioridade para poder formar uma família, tem algum ritual para ele se preparar um Não, na caçador, verdade, a partir do alguma momento. coisa? Deixa eu falar. Na questão do menino, a partir do momento que ele tem 12 anos, ele já é considerado um homem. Ele já pode caçar, ele já pode trabalhar e ele já pode ter a responsabilidade de um adulto. Passa por ritual? Tem um ritual sim, mas esse ritual eu não vou poder falar, que é uma coisa muito íntima. Mas tem ritual. Tem o ritual. Sim. Tem até ritual que a gente descobre que o índio é índio e não é índio também na hora. Sabe? Tem tudo isso que eu não posso contar, mas tem. Porque, gente, em todo lugar existe. Tem um menino que é menina, como tem a menina que é menino. Então, é nessas provas que tem muitas coisas que a gente descobre. Então também dentro dos indígenas existe o homossexualismo. Existe. Muitos não assumem. Casos obrigatórios. Hoje não é mais obrigado, mas antigamente, quando eu era criança, tinha que casar e manter aquela família. Eu conheço muitos indígenas que são casados, mas você vê que a mão dele é diferente. Tá, o Renato aqui está perguntando. É verdade que quando existe uma demarcação de terra indígena, muitos índios saem das suas tribos Sim, para ajudar? sim. Eu estava até lá um tempo desse, o Coyote lembra, porque assim, A outra pergunta, tá? É verdade que existe ritual da formiga? sim, Como é que é o nome da formiga? fala, Coyote, eu não posso falar, não. Depende, tem a tucandeira e tem mais uma aí que eu não. Só o nome da formiga, gente. Ele já falou tucandeira, a E a outra não outra? fala. A outra não pode, meu velho. Não. A outra eu não posso. Gente, tem tanta coisa. A outra tá falando aqui Taracuá. Não. Gente, por favor, vamos curtir a live, para a live chegar mais pessoas. Vamos compartilhar. A live tá gostosa. Ainda Pai vai falar muito ainda sobre a Umbanda lá de Manaus. Estamos falando do povo indígena. Vamos curtir. Só caso uma vez na aldeia eu tenho um segundo casamento. Olha, na nossa aldeia, o homem ele pode ter direito a ter 3 integrantes. 3. Exemplo, se uma pessoa descobre que ela é índia, ela pode depois querer viver na tribo?
Como assim? Se ela não era índia, depois ela querer ir pra lá querer ser índia? Não, exemplo, ela descobre que ela é índia, mas está na população. Ela pode morar numa tribo? Para ela chegar e morar, ela não vai poder chegar no momento. Para isso, ela vai ter que ser pesquisada, ela vai ter que provar, ela vai ter que mostrar de onde veio a origem dela. Até ela poder entrar. E para ela poder entrar, ela vai ficar tipo nos barracões. Ela vai ficar nos barracão para depois ela entrar próprio dentro da mata, dentro da aldeia. E sobre a pergunta lá antigamente, da menina sobre a questão de marcação de terra, tem sim, às vezes uma aldeia ajuda a outra aldeia, um índio ajuda outro nessa parte de. É tão provável que quando tem rebelião aqui em Brasília, vem índio de todos os estados, gente. Tudo para fazer muvuca aqui na praça de frente do Papai Lula. Fazer muvuca. Fazer muvuca, vem todos. Para, para Essa também é uma formiga, mas essa formiga aí é mais para servir de castigo. Formiga de castigo? É. Babado. Se já fala isso, a gente já sabe que rola coisinhas, né? E aí, a gente vai catando assim, de pouquinho em pouquinho, nós vai catando um pouquinho lá, um pouquinho cá. Minha velha, agora, vamos tap-tap na telinha, isso aí. Tem muitos rituais que é mostrado no Discovery Channel, todo mundo sabe disso, né? Alguns rituais que puderam ser gravados, etc e tal. Como a senhora falou, tem um culto lá que é feito do Uricuri, né? Isso que não pode ser falado, ok? Tem os básicos, estão falando os básicos, né? Essa bebida, a senhora pode... Oi, fala. Não, é que ele perguntou quantas mulheres os índios podem ter? 3. E os índios podem ter 3 mulheres? Desde que seja indígena, dentro da aldeia. E babado pode ser galudão, se for 3 mulher mulheres. fora da aldeia que não seja indígena, nem entra lá, porque as índias, ó, quem é braba é índia, menina. E outra questão, a senhora pode falar muito sobre essas indígenas que são roubadas? Olha, na questão de indígena ser roubada, foi muito tempos atrás, né, gente? A verdade é essa. É tempo da época que os fazendeiros invadiram nossas terras. Porque vocês sabem, Amazonas inteiro, muitos lugares do Brasil, as terras eram tudo nossa. Vocês que chegaram tomando de conta do que é nosso. Vocês, na verdade, é que são os invasores. Então, o que que acontece? Antigamente, acho que na época eu não era nem nascida, tinha essa questão, que nem eu expliquei para o senhor naquele dia na chamada. Eu tive uma tia minha, que ela foi carregada por um fazendeiro. E ele era descendente ele era italiano, coisa assim. Então eu tenho primos que são indígenas, mas são misturados. Eles têm tendência de italiano com indígena. Mas por quê? Porque a minha tia foi sequestrada, a minha tia se via de escrava e se via de mucama. Ele tinha a mulher dele, mas quando ele queria abusar, ele ia lá na senzala dele para se servir da minha tia. Mas lá no Amazonas, uma dela em bom lugar. lá em Manaus, Amazônia, onde tem essas tribos indígenas, esses seringueiros, esses povo que vai ver negócio de ouro, que seria do garimpo, isso, aquilo tudo, se der mole, nego rouba indígena e morre lá por conta disso. Rouba por causa das embarcações, né, meu velho? Da trajetória do tráfico. Assim como tem animal, tem até vida humana, coração, essas coisas, etc. Nego rouba indígena lá. Agora um exemplo, ô Pajé. Vamos lá que roubaram uma indígena. Exemplo. Essa indígena vem parar aqui. Aí tem filhos. Esse filho pode ser reconhecido por essa tribo como filho dessa índia e morar na tribo? Pode. Ele pode, porque ele é descendente de índio, ele tem sangue indígena. E ela também, decorrentemente, quando conseguir se desvencilhar do povo que roubou dela, ela Poderia pode voltar. Ele, o pai das crianças, não, mas ela poderia sim. No fato dela ser sequestrada, do fato, gente, vocês tiram por mim. Eu saí da minha aldeia, eu expliquei pro senhor, não vou falar aqui na live o motivo de eu não estar lá mais hoje. Mas assim, eu saí por opção minha. Mas se eu quiser chegar amanhã e ir para minha aldeia, eu vou ter minha aldeia, eu tenho minha casa dentro da aldeia. O que eu não vou poder entrar é no Aricuri, por um tempo. Porque eu quis me afastar do meu povo, mas eu quis me afastar, gente, para vocês entenderem da live. Não foi motivo de erro, de nada, não. Foi porque, assim, o Coiote sabe, a gente tem amizade há 17 anos, eu sou uma filha que eu vivia debaixo dos pés do meu pai. Se meu pai
e bosta eu comia junto. Então, o que que acontece? Depois que eu perdi o meu pai, que eu perdi a minha mãe, para mim aquele lugar saiu do Ficou vazio. sentido. Ficou um vazio enorme, eu não consigo mais viver, porque se eu olho pro barracão, no modo de falar, eu tô vendo meu pai ali dentro. Se eu olho para as bananeiras, para os pés de manga, para os pés de jaca, se eu olho para a cachoeira, eu tô vendo a minha mãe ali dentro. Então é coisa que me machucou, que é uma ferida que tá em mim. Eu tive o ano passado lá, passei uns dias, eu vou, mas eu não me sinto mais legal devido isso. Eu me sinto mal. Mas assim, outros índios, se for índio, pode voltar, eu posso voltar a morar lá, eu posso frequentar, morar lá, até porque minha família toda está lá. A minha filha está lá, meus netos estão lá. Foi a opção minha vir para a cidade grande. Entendi, meu amor, entendi. Que, na Gente, ó, verdade, vamos. gente, todos os brasileiros têm sangue indígena. Porque quando o Brasil, né, se tornou Brasil, muitos índios abusaram, muitos índios não, muitos homens abusaram de indígena. Hoje nós temos índios que têm tendência de português, italianos, africanos. Na verdade, todos os brasileiros têm um pouco de sangue indígena. Então, vamos lá, gente. A gente está falando dos indígenas, todo mundo está aí na rolagem. Ajude nosso projeto, compartilhe aí, gente. Uma coisa que vocês podem ajudar é compartilhar para chamar mais gente. Então vamos compartilhar, Sim, tem porque a sim. live está descendo. Vamos compartilhar, vamos chamar mais o pessoal, vamos dar tap-tap na telinha para passar lá na FUIU, o pessoal entrar. Vamos ajudar o nosso projeto aí, viu, meu povo? Vamos lá, conto com vocês que estão aí na rolagem. Minha delícia, Então, a sobre a Pajé já questão que falou a minha dessa delícia parte colocou também. aqui, ó. Peraí, Coyote. A minha delícia, ela colocou aqui assim, hoje a educação está bem evoluída, já não os odeio. Sim, está, minha delícia, sabe por quê? Deixa eu te explicar. Eu vou falar da minha aldeia. Na minha aldeia hoje eu tenho professoras, eu tenho diretoras de escola, eu tenho agente de saúde, eu tenho vereadores na cidade, índios faz faculdade, temos índio, graças com fé em Deus, eu acho que daqui no final do ano meu sobrinho é um médico, vai ser um médico da nossa aldeia. Mas é igual eu falei, nós temos tudo isso de volta novamente, porque o Lula voltou. Porque quando o Bolsonaro entrou, ele cortou todas as verbas dos indígenas. A gente perdeu o direito de cesta básica, a gente perdeu a verba que a gente tinha todo mês, perdemos o direito de faculdade de graça, perdemos o direito de até médico de graça. Quando o Lula voltou, se muito ver, ele foi muito apoiado pelos indígenas. Por quê? Porque os indígenas teve a oportunidade de ser gente. Hoje, se a gente tem médico, se a gente tem enfermeiro, se a gente tem professores, se na minha aldeia, lá em Alagoas, hoje dentro da aldeia, tem uma escola estadual, federal, com ar-condicionado, com Wi-Fi, com tela de televisão, eu agradeço o Lula. Então, hoje os índios têm a oportunidade de ser gente. Hoje a gente pode bater no peito e dizer, eu sei ler, eu sei escrever, eu sei trabalhar fora dentro da minha aldeia. Entendeu? Então, hoje tem muita coisa. Muitos índios modernos, como também tem aqueles índios que não sabem ler, que não sabem escrever, que só sabem viver da roça, que só sabem viver da natureza. Entendeu? Ó, gente, ó, se for para subir, eu vou falar que já tinha. Se for para subir, eu vou falar que já tinha antes do Lula. Tinha muita coisa antes de Lula, sim, mas a questão é assim. Na nossa aldeia teve a oportunidade depois que ele foi presidente a primeira vez, entendeu? Desde a primeira vez. Tata, me dê agora e Pajé. Minha delícia é assim, teve, mas explique o porquê. Porque na época tinha um governador que era chamado Gilberto Mestrinho e o amazonino que ele investia muito no povo indígena dentro do Amazonas. Não se esqueça dessa pautinha. Porque às vezes, gente, vocês podem falar assim, porque depois do Lula, não, foi antes do Lula. Sim, mas o governador da cidade não era favorável. O governador do estado não apoiava aquilo. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Na época do Fernando Henrique, os indígenas alagoanos e os sergipanos e pernambucanos passaram fome, porque estava seca de chuva e nós não tínhamos plantação para comer. E o governador e o presidente da época não ajudou, e já tinha lei para ajudar os indígenas. Então tem coisas que a gente fala assim, por que o Lula? Por que eu falo Lula? Porque muita coisa na minha aldeia
Foi o Lula, e através do governador que o Lula apoiava, que ajudou a gente. Então, se teve outros lugares que teve favoritismo, foi diferente. Mas na nossa, quem ajudou foi o Lula. Apesar, gente, que eu não voto em ninguém, mas tudo bem. Mas quem ajudou foi ele. Ó, gente, vamos lá. Vamos lá. Vocês estão falando aí, querendo ou não, o que ela tá botando aqui, o que ela tá falando aqui são questões do que ela tá vivenciando hoje, do que o povo dela foi ajudado por quem e por onde. Ninguém tá falando aqui de política, nem promovendo o seu ninguém, tá? Não começa com essa história que política, o que a gente traz aqui, não é uma live política, não é uma live para enaltecer ninguém, é uma live de conhecimentos sobre todos os povos dentro do Brasil e sua ancestralidade. Porém, acaba se entrando nesse fato porque normalmente quando a gente passa por situações e transformação dentro de uma aldeia foi por quem ou foi por alguém. Então, pelo amor de Deus, vamos manter um pouco mais assim de consciência. Eu sei que todos estão aqui, a live está maravilhosa. Então vamos apoiar a live porque estamos trazendo cultura. E cultura nunca foi demais para ninguém, tá? Cultura nunca vai ser demais para ninguém. Aprendizado nunca vai ser demais para ninguém. Para mim está sendo fundamental. E fundamental o respeito, fundamental tudo, porque cada um tem seu modo de pensar. Se você tem seu político, amém. Se ela tem o político dela, amém. É igual religião. Cada um tem o seu. Se ele é bom, se ele é ruim, se ele é ladrão, se ele é maravilhoso, cada um vai ter um ponto de vista. Então vamos respeitar, vamos amar, vamos aqui trazer nosso conhecimento aqui, como ela está trazendo, como ela veio aqui conversar. Então vamos, de alguma forma, agradecer por ela estar trazendo para a gente e às vezes está falando algo que ela não poderia nem estar falando. Então vamos lá, vamos agradecer. Aqui é a questão de agradecer por ela estar trazendo esse conhecimento. Só é isso, meu povo, mais nada. Às vezes o pessoal acha que o Benaju é intransigente. Não sou intransigente. O que eu prego para a minha vida, a princípio de tudo, é respeito ao próximo. Se a gente soubesse apoiar e respeitar o próximo, seriam mais unidos. Seja dentro da religião, seja de que forma for. Até porque ela está tirando do tempo dela para vir falar com a gente. Ela está tirando, disponibilizando o tempo dela para falar algo sobre o que nós não conhecemos e que gostaríamos de entender. Isso é enriquecimento. Então vamos lá, povo, vamos deixar dessa história de banalismo, de falar de aquilo, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês. Eu não estou aqui para falar assim de questão política. Eu estou falando referente a ele porque ele foi o mais que ajudou a nossa aldeia. Ele deu a oportunidade, lógico, teve outros que também ajudou. Mas se hoje o indígena pode fazer uma faculdade, é através de muita ajuda dele. Então seria ingrato da minha parte eu ser uma indígena da minha aldeia de falar os benefícios que ela não teve. Porque seria o quê? Aí eu vou dizer que tudo foi o índio que correu atrás? Correu. Entendeu? Os índios correu atrás? Correu. Tem índio lá, eu tenho tias que é analfabeta, que não sabe ler, que não sabe escrever, que não sabe mexer no celular. Como eu tenho uma neta que ela tem 6 anos de idade, ela sabe futucar até o que não deve no celular. Então, hoje em dia, é igual eu falo, tem coisa, gente, que é da questão de político. É questão daqueles que dão a mão para quem realmente precisa. Hoje a gente tem dentro de Brasília um deputado, a gente tem gente indígena. Quem diria que um dia a gente ia ter um indígena representando a gente? Como também tem gente que eu conheço na minha cidade, pessoas que são da religião de vocês. Então, vamos lá, aí aproveita que ela está falando e reconheça que ela está trazendo algo de muito conhecimento para a gente, porque ela é indígena, nós não somos. Abraça ela, eu estou vendo 17 ali, tem 37 pessoas, se cada um abraçar ela, esse númerozinho aqui sobe. Então vamos ter o reconhecimento, abraça ela, reconheça que ela está aqui trazendo ensinamento, não só ela, como o nosso pai Coiote que está ali em cima. É isso aí, gente, vamos nos unir, vamos ser mais unidos, vamos ser mais pessoas transparentes, vamos saber ouvir mais e criticar menos. Porque quando a gente se cala, a gente indígena, tem pessoas, vocês que comem sangue, a gente não come sangue. Por mais que tenha aqueles índios canibal, mas ele come a carne, ele não come o sangue.
né? A gente não cultua sangue. Tem o famoso sarapatel, como todo mundo conhece, que a gente chama lá de outro nome. Muita gente usa o sangue, a gente não usa.